Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um culto no lar. Levar uma palavra de edificação a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, curtindo a sua quarentena, e nós aqui no nosso gabinete também levando uma palavra aos seus corações. Quero fazer uma oração dando abertura ao trabalho do Senhor nesta noite, já pedindo ao nosso Deus querido e santo que venha abençoar você, a sua família, todo o seu lar, e pedir a inspiração do Espírito Santo para nós trazermos a palavra que educa, moraliza e prepara o homem para morar no céu de glória. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, meu Deus, nós te agradecemos por a oportunidade e o privilégio que nos concede de estarmos mais uma vez aqui na tua presença, reunidos para nós juntos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Venha, ó Deus, abençoar este trabalho, recebe a nossa oração e abençoa todas as pessoas que estão, Senhor, ouvindo a tua palavra nesta oportunidade, em todos os recantos do nosso município, do Piauí, do Brasil e do mundo, aonde chegar este som. Estende as tuas mãos para abençoar. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos ouvir o Ramires, que vai louvar a Deus aqui com 2 hinos, e depois nós estaremos levando uma palavra de Deus aos nossos corações, às pessoas que estão ligadas conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus. Ramires. Salve os irmãos com a paz do Senhor, que a graça do Senhor possa inundar a tua vida. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. A solidão invadiu a tua vida, deixando você sem saída. O segredo é orar, falar com Deus, pois é Ele quem resolve os problemas seus. De repente Deus toma conta do ambiente e começa a dizer: vou morrer. E te diz o segredo para vencer. A vitória só vem se a gente orar. A vitória só vem se a gente clamar. A vitória só vem se a gente buscar. Se a gente deixar Deus contemplar a boa obra. Aleluia. De repente Deus toma conta do ambiente e começa a dizer: vou te socorrer. E te diz o segredo pra vencer. A
gente ora, a vitória só vem se a gente clama. A vitória só vem se a gente busca, se a gente deixar Deus completar a boa obra. A vitória só vem se a gente ora. A vitória só vem se a gente clama. A vitória só vem se a gente busca, se a gente deixar Deus completar a boa obra, a boa obra. Glória a Deus. A vitória vem e ela é nossa, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, acesse o nosso canal, dê o seu like, compartilhe as mensagens que nós temos pregado e sem dúvida alguma Deus irá lhe abençoar. Já está conosco aqui a irmã Cláudia Mariano e Paula Alencar. Ela diz: estamos assistindo com você. Muito obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. Continue aí, Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Paula Alencar, ela diz: a paz do Senhor, pastor. Também Vânia Santos está assistindo, Deus abençoe Vânia. Também Gilvanda Fialho, Deus abençoe, ela diz glória a Deus. Pastor Ivan Carvalho também, ele diz a paz do Senhor. Pastor Leôncio, muito obrigado, pastor Ivan, Deus te abençoe você, toda a sua família, toda a sua casa. E nós vamos ouvir mais um louvor. Ramires vai louvar a Deus com mais um hino e na sequência nós estaremos meditando numa porção da palavra de Deus para nossa edificação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos aí, cada dia que passa as coisas vão ficando difíceis, mas a nossa fé, a nossa esperança é que Deus está no controle da situação e a vitória é nossa em nome de Jesus. Não se desespere, deixe que a esperança vença o desespero. A esperança, segundo a Bíblia, é a âncora da nossa alma. Isto é, a nossa alma está ancorada, segura no Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo e está seguro. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Ramires, louva a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Possamos usufruir desta paz que o Senhor tem nos dado, porque a paz só vem dele. A paz vem do Senhor Deus. Pode quem quiser fala de mim, pode até falar que eu errei, mas o meu passado não importa mais.
que eu mudei, eu sei que eu mudei. Encontrei alguém que me amasse, e esse alguém que eu falo é o meu Senhor, que me deu além de uma vida nova. Hoje tenho paz, feliz eu sou. Encontrei a paz no Senhor, no Senhor. Hoje eu sou feliz, tenho paz, feliz eu sou. E esta paz vem do Senhor, a paz que nos inunda, nos faz esperar por dias melhores. Esta paz que Deus quer te entregar nesta noite. Abra o teu coração, não importa o teu passado. Pode quem quiser falar de mim, pode até falar que eu errei, mas o meu passado, ele não importa mais, porque hoje eu sei que eu mudei. Eu encontrei alguém que me amasse, e esse alguém que eu falo é o meu Senhor, que me deu além de uma vida nova. Hoje eu tenho paz, feliz eu sou. Eu encontrei a paz no Senhor, no Senhor, no Senhor. Hoje eu sou feliz, tenho paz, feliz eu sou. Aleluia. Encontrei a paz no Senhor, no Senhor. Oh, oh, oh. Hoje eu sou feliz, tenho paz, feliz eu sou. Eu tenho paz, feliz eu sou. Eu tenho paz, feliz eu sou. Feliz eu sou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já está conosco aqui mais a irmã Samanda Deusimar Borges Lima, meu primo, pastor Deusimar. Deus abençoe você, a sua família e a igreja aos seus cuidados pastorais. A irmã Ana Alzira também, a ovelha nossa aqui. A paz do Senhor, irmã Aninha,
Rapaz, aí um abraço para o irmão Daniel. Deus abençoe vocês de forma especial. A irmã Lúcia Pereira Santos também, Deus abençoe. Ela diz que está assistindo. Vânia Santos. Também a irmã Sueli Félix. Deus abençoe. Messi Costa está assistindo também. Ela diz glória a Deus e aleluia. O irmão Jefim. Deus abençoe, irmão Jefferson, sua esposa, toda a sua família, viu? Lembrança, abraço aí aos seus pais aí no Ipiranga. A irmã Cícera Maria de Souza está assistindo também. Deus abençoe a irmã Cícera. Ana Alzira, ele diz, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor e peço oração por minha casa e minha família. Deus abençoe. No final, irmã Ana Alzira, nós vamos estar orando por todos os nossos internautas que estão ligados conosco nesta noite. A irmã Cícera Maria de Souza, ela diz, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Também dos santos, a paz do Senhor. Estou em Teresina assistindo, é bênção. Tomé Costa diz, estou na bênção, ouvindo. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Permaneçam conosco, nós vamos ler uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, e o versículo de número 19. Ou seja, Marcos 10 e o versículo 9, para a nossa meditação. Esta passagem encontra-se também no Evangelho de São Mateus, é o Evangelho do leão da tribo de Judá, capítulo 19, o versículo 6. Palavra muito boa. Está conosco também aqui Cândida Rosa, ela disse que está assistindo. Deus abençoe, irmã Cândida, irmão Ramires, Jefim Almeida. Deus abençoe a todos vocês de uma forma toda especial. A palavra desta noite, ela é uma palavra mais para reflexão do que para emoção. A palavra de Deus, a Bíblia diz, toda palavra divinamente inspirada é boa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, quando diz o homem nesta passagem, não há ser assexuado, o homem e a mulher seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Carlito Pedro também, nosso amigo, está assistindo. Ele diz, é sempre um prazer escutar o amigo. É um grande homem de Deus. Muito obrigado, irmão Carlito. Deus lhe abençoe também, viu? Cícera Maria de Souza, ela diz amém. Nazinha está assistindo com o amigo. Obrigado, irmã Cícera. A irmã Nazinha também lá no Bem TV. Deus abençoe toda a família, aquela família abençoada que Deus tem comprado com o sangue do seu próprio Filho para juntos nós morarmos no céu de glória. Meus amados, a palavra do Senhor, somente um versículo para a meditação desta noite que diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou,
não separe o homem. Palavra maravilhosa, e a gente observando esse texto bíblico, geralmente eu já ouvi muitas vezes, já citei muitas vezes esta palavra. Geralmente a gente prega ela em matrimônios, no dia do casamento, mas a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 12 e o versículo 4, a nossa hermenêutica diz que uma das regras de interpretar a Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia diz, Hebreus 12, 4, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir até os propósitos e a intenção do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem 2 gumes. Ela tem sempre os 2 lados. Quando você lê a palavra de Deus, todos os textos, você vai encontrar uma mensagem implícita e outra mensagem explícita. A mensagem literal e a mensagem figurada ou alegórica. Ela vai ter sempre os 2 lados. Então nós precisamos entender esses detalhes, que é muito importante para quem quer compreender as Escrituras. Observem que Jesus disse em João 5:39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Marcos 12:24 está escrito, errai muito homem, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muita gente está errando porque ele não estuda, ele não conhece as Escrituras e por isso fica difícil para ele compreender o plano de Deus na sua vida. Mas nós precisamos, mais do que nunca, está ligado com a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído, disse o profeta Oséias. Já o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 13, ele diz que o povo está indo para o cativo porque lhe falta conhecimento. E no capítulo 1, versículo 2 por diante, capítulo 1, versículo 1 de Isaías, ele já começa dizendo assim, ó, ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. O meu povo não tem conhecimento. Deus criou o homem, o engrandeceu, mas eles se rebelaram. Em certa parte,
a Bíblia diz que, num certo sentido, os homens têm menos entendimento do que os animais. Ele diz, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Povo de Deus, escolhido para ser o povo de Deus, mas eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, quando eu digo que a palavra de Deus ela tem os dois lados, eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Quando a Bíblia diz assim, ó, não separe o homem aquilo que Deus o ajuntou, a mesma palavra ela deixa transparecer que assim como nós não podemos separar aquilo que Deus o ajuntou, por outro lado também não podemos ajuntar aquilo que Deus separou. E nós vamos ver aqui coisas que Deus separou que nós não podemos ajuntar, porque a palavra de Deus ela tem os dois gumes, ela tem os dois lados, tem a mensagem implícita e a mensagem explícita. Então observe aqui, olha, coisas que Deus ajuntou e nós não podemos separar. E coisas que Deus separou que nós não podemos ajuntar. Por exemplo, quando a gente lê no livro do Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo 4, está escrito que Deus fez separação entre a luz e as trevas. E aí você pode observar que não existe, a Bíblia diz que comunhão há as trevas com a luz. Por quê? Porque Deus separou. Você pode estar em qualquer lugar, pode estar escuro como estiver. Se acender a luz, as trevas fogem, porque as trevas não se unem com a luz. Outra coisa que Deus separou foi as águas. A Bíblia mostra no Gênesis capítulo 1, versículo 6, que Deus fez separação entre as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. E a gente sabe que vem água de cima, mas tem água embaixo também. E Deus separou estas águas que, segundo a Bíblia, nós conhecemos como as fontes superiores e as fontes inferiores. E a gente observando a palavra de Deus, Axa, quando ela, por aquele ato heróico de Otoniel, que casou-se com ela, e o seu pai lhe deu uma herança e ela recebeu umas fontes inferiores. E as fontes inferiores representam as águas que são de baixo. Quando tem seca, quando elas passam por aquele tempo de estiagem, as fontes inferiores, elas começam a secar. E aí começa a haver a necessidade de buscar água mais distante, de cavar um poço, e principalmente naquela época que era muito difícil, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e
o esposo daquela moça muito inteligente, não, teu pai nos deu aqui fontes inferiores, isto é, terra seca, e nós queremos fontes superiores. Então ela foi ao seu pai, falou com ele, e ele lhe deu também as fontes superiores. Então, as fontes superiores, elas representam as águas que são de cima. E elas são separadas. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número Jeremias 10 e o versículo 12, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo seu poder e criou o mundo pela sua sabedoria. Porém, quando ele fala, há logo ruídos de chuva, e as águas se evaporam e elas sobem. Mas o que chama a atenção é que as águas de baixo, elas só sobem quando Deus fala. Há aquele processo de evaporização e as águas sobem. E o interessante é que a água sobe, mas a lama ela tem que ficar embaixo, porque há uma separação. Então estas fontes superiores, elas são as fontes de Deus que representam as coisas que Deus tem para nós. As fontes inferiores são as bênçãos aqui da terra que Deus nos concede, porém elas são inferiores. Elas são aqui da terra, mas as bênçãos superiores, elas vêm de Deus, elas vêm do céu quando a gente busca a Deus de forma correta. A palavra de Deus mostra que uma mensagem, e a teologia também mostra isso, alguns teólogos, para que ela seja bem edificante, seja de bênção para nós, ela precisa ter primeiro inspiração, revelação e iluminação. E observem, em Gênesis 1:14, a Bíblia mostra que Deus fez separação entre o dia e a noite. Deus fez separação também do Êxodo, ou seja, do povo. No Êxodo 8:23 diz que Deus, ele, quando tirou Israel do Egito, chamou Moisés e disse: olha, eu farei separação entre o meu povo e o povo de Faraó. Então nós somos um povo diferente dos demais povos da terra. Até o gado do povo de Deus, segundo o Êxodo 9 e o versículo 4, Deus disse: olha, eu vou separar o meu gado do gado de Faraó. Então são coisas que não se misturam. O povo de Deus com o povo do Egito, com o povo de Faraó. Tem que haver uma diferença, uma separação, porque não há comunhão com as trevas. E a gente precisa ter cuidado, porque a Bíblia mostra que quando Deus criou Adão e Eva, a palavra de Deus mostra que ele colocou eles dois no Éden, que era um verdadeiro céu na terra. Mas observem este detalhe: quando eles pecaram, eles foram expulsos
do Éden, jardim de Deus, e com isso a palavra de Deus nos mostra que eles perderam a comunhão que tinham com Deus. Todas as tardes Deus os visitava, e muito tempo depois, quando Deus tirou Abraão da sua terra, dizendo: vai para a terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a palavra de Deus mostra que Abraão levou um sobrinho chamado Ló, e quando começou a haver as contendas entre os pastores de Ló e de Abraão, Ló um homem, ou seja, Abraão um homem pacífico, sendo o dono da chamada, mas ele chamou a Ló e disse: olha Ló, escolhe para onde tu quer ir, porque não pode haver contenda entre meus e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. E a Bíblia diz que ele levantou a vista e escolheu as campinas do Jordão, que parecia um jardim de Deus. Agora observe, parecia. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que parece é. Quem conhece a história sabe que Ló foi parar na cadeia. E Abraão, por misericórdia, foi lá e ainda tirou o seu sobrinho da cadeia, porque ele escolheu um lugar muito fértil, muito bonito, que parecia o jardim de Deus, mas não era o jardim. Então os irmãos observam, Deus colocou ou fez separação entre a luz e as trevas, entre as águas em cima e as águas embaixo, fontes superiores e fontes inferiores, fez separação do dia e da noite, não tem como unir o dia com a noite, fez separação também do seu povo. E a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz, Cristo com Belial, ou o santuário de Deus com os ídolos. Não podemos servir a dois senhores, nós temos que entender esses detalhes. Aleluia. E agora nós vamos ver as coisas que Deus uniu, que nós não podemos separar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Observem, não separe o homem aquilo que Deus o ajuntou, mas existem coisas também que Deus uniu, que nós não podemos separar. Por exemplo, a oração e a palavra. Quando a gente lê em Atos, capítulo de número 6 e 4, a gente vai ver os apóstolos dizendo: olha, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A oração, ela tem que andar junto com a palavra de Deus. Se nós se dedicar só à palavra de Deus, ela vira formalismo. Se nós se dedicarmos só à oração, vira fanatismo. Então, tem que andar os dois juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. E se existe uma coisa que Deus ajuntou e nós não podemos separar, se quisermos ser bem-sucedido, você precisa unir a palavra com a oração. Antes de ler, você começa a orar. E quando você ora, você vai ler.
E antes de ler qualquer coisa, eu vou lhe dar um conselho. Aleluia. Antes de ler qualquer coisa, leia primeiro a sua Bíblia, a palavra de Deus. Diz o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele dizia: a Bíblia, ela é a fonte, o pote, mas os livros são as canecas. E a mulher samaritana, ela disse: olha, o poço é fundo e nós não temos com que tirar água. Às vezes as nossas cordas são curtas e nós precisamos, meus amados irmãos, buscar esta fonte. Aleluia. Primeiro buscando em oração, depois lendo a palavra do Senhor nosso Deus, porque nós não podemos separar a palavra da oração. Aleluia. E a gente observando, se você ler o Êxodo, capítulo de número 28, versículo 34 a 35, quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele ia adentrar ao lugar santo dos santos, ele vestia aquele éfode, ou seja, aquela veste apropriada, que tinha aquele peitoral, e naquela peça de ornamento do sacerdote, ia pendurado nele umas campainhas e também umas romãs. As campainhas eram de ouro e as romãs eram de pratas. Há quem diga, a Bíblia não diz, que aquele homem tinha que entrar no lugar santo dos santos, e eles chegam a interpretar que amarravam-se uma corda no pé daquele homem, porque se ele entrasse no lugar santo dos santos em pecado, ele morria. Então não podia ninguém entrar lá sem a permissão, então eles puxavam pela corda. E as campainhas, quando estava lá dentro, de vez em quando ela fazia movimento, fazia aquela zoada, aquele toque, e alguém, a gente entendia quem estava lá fora. Olha, ele está vivo. Porque nós estamos vendo o barulho. Os irmãos sabem, quando nascia uma criança, a primeira coisa que a parteira fazia antigamente, dava umas palmadinhas na bunda, enquanto ela não chorasse, não fizesse aquela zoada, a gente não entendia que aquela pessoa estava viva. Mas quando ela chorava, a gente entendia. Então as campainhas era para mostrar que aquela pessoa estava viva. Então aquelas campainhas representam o Espírito Santo e as romãs representam os frutos do Espírito. O crente, para ele ser abençoado, ele precisa ter os dons que vêm de Deus, os dons do Espírito, mas ele precisa também produzir os frutos do Espírito, porque eles têm que andar junto, tem que ter romãs e tem que ter também as campainhas de ouro. Um representava os frutos do Espírito e outro as obras do Espírito, ou do crente que anda no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Idelvânia, Rosa Farias também, a paz do Senhor, pastor Leôncio, irmão Fernando, Deus abençoe a você de uma forma toda especial. A irmã Cícera Maria de Souza também, Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Então, observem, a oração e a palavra não podemos separar.
Outra coisa que nós não podemos separar é os frutos dos dons. E alguém pode possuir os dons do Espírito e não ser salvo, porque os dons são de Deus. Agora, os frutos, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, que é quem nos dá o direito de nós entrarmos no céu. Agora, quando nós não produzimos frutos ou frutos ruins, aí a Bíblia mostra que o Espírito Santo se entristece. E a Bíblia diz, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Mas, em terceiro lugar, outra coisa que nós não podemos separar é a fé e as obras. Tiago 2, 17 a 18, também o versículo 22, está dizendo que a fé sem as obras, ela é morta. Então, fé e obra tem que andar junto. Você não pode dizer, me mostre a tua fé que eu mostro as minhas obras, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que praticar as boas obras, porque a Bíblia diz que que elas foram criadas para que nós andemos nelas. Agora, o crente não é salvo porque pratica boas obras. Ele pratica boas obras porque ele é salvo. Então, a fé sem as obras, ela é morta. É preciso praticar fé e também ter boas obras. Aí tem gente que tem boas obras, mas eles não têm fé. E a Bíblia diz, eu vi ímpios no lugar de justo e justo no lugar de ímpio. Interessante isso. Tem crente com obras de ímpios, mas tem ímpios com obra de crente ou de justo. Ele ajuda, ele tem obra, ele tem amor, ele faz tudo, porém, às vezes ele não tem a fé, como manda a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Paulo diz, olha, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, distribuir meu bem com os pobres, posso dar a minha fortuna, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, é preciso que tenha fé e tenha obra, como diz a palavra de Deus, porque a fé sem as obras, ela é morta. Outra coisa que você nunca vai encontrar separado na palavra de Deus é, meus amados irmãos, o poder e a sabedoria. O poder de Deus anda sempre junto com a sabedoria. Se você ler em Jeremias, capítulo de número 10, o versículo 12, diz que ele criou tudo pelo seu poder e estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. Então, a sabedoria anda sempre junto com o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 1 e 24, diz que Jesus foi feito por Deus para nós. Sabedoria, redenção, ou seja, poder e sabedoria de Deus. Jesus foi feito para nós. Foi feito por nós poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a sabedoria anda sempre junto com o poder. Sem poder, aleluia. Ou seja, o poder se manifesta nas emoções. E a sabedoria se manifesta nas reflexões. O poder sem sabedoria não edifica. Entenda isso. Estou falando bem compassado para você compreender. Ó. O poder se manifesta nas emoções.
A sabedoria se manifesta nas reflexões. A sabedoria que vem do alto, disse Tiago, primeiramente, ela é pura, tratável, sem parcialidade e cheia de misericórdia. Esta é a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz, quem é sábio, mostre a sua sabedoria em demonstração de poder e de sabedoria, de conhecimento. Então, observe esses detalhes como é importante. Um avião, quando ele vai andando, aquele avião a jato, você vai ver, o poder, ele vai na frente, o motor vai lá na frente. E o barulho, aquele tutano de fumaça vai ficando atrás. Mas hoje está havendo uma inversão de valores. Eles chegam, muitos pregadores às vezes, faz aquele barulho e alguém recebe como se fosse poder. Não. O poder tem que vir na frente. E o barulho é o resultado das emoções que o poder traz. Então, em outras palavras, o poder traz emoção, mas as emoções não traz poder. É preciso compreender este detalhe. Aleluia. As emoções se manifestam no poder de Deus. E a sabedoria se manifesta nas reflexões. A Bíblia diz, os ouvidos provam as palavras como a língua prova o paladar. Então você ouve a palavra, entende a palavra, aí ela produz poder, traz emoção, desce ao seu sistema nervoso sensorial, produz lágrimas, você chora, porque você não é robô, você é ser humano, e ser humano tem coração, tem sentimento, e entende quando Deus fala. Aí os nervos da gente às vezes se relaxam, você chora, você grita, você glorifica, pessoas que saltam, pulam de alegria. Por quê? Porque o poder de Deus trouxe emoções à sua vida. Não é a emoção que traz, aleluia, o poder à sua vida. Agora observa, poder se manifesta, ou seja, as emoções se manifestam através do poder. A sabedoria se manifesta através das reflexões. Pessoa que não gosta de ler, que não medita, a Bíblia, o servo do Senhor, diz a Bíblia, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, meditando na palavra de Deus, ele se edifica. Então, observa, olha. Poder sem sabedoria, escute isso, o poder sem sabedoria, ele não traz edificação, porque ele se torna simplesmente em emoção e até fanatismo. Então nós gostamos, nós somos pentecostais, amamos a palavra de Deus, o poder de Deus, mas se não tiver sabedoria, não traz edificação. E a sabedoria sem poder, ela também não convence, não traz arrependimento e salvação. Então é preciso que haja poder para que se manifeste as emoções, é preciso que haja sabedoria através das reflexões e também é preciso poder para trazer edificação. E a sabedoria sem poder, ela também não convence. E nós precisamos ter esta graça, esta sabedoria dada por Deus, para que nós possamos ter acesso
ao trono de Deus. Agora, busque a sabedoria. A Bíblia diz, busque a sabedoria com tudo quanto tu possui. Estima e ela te exaltará. A sabedoria, ela está dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente e não censura ser-lhe-á dado. Então, é preciso que a gente busque a sabedoria que vem do alto e Deus se encarrega de lhe abençoar de uma forma especial. Para nós chegarmos no céu, a Bíblia diz no Salmo 24, quem, Senhor, subirá ao teu santo monte e quem estará no teu lugar santo? Então ele diz, aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Portanto, se você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, busque a sabedoria, lendo a palavra de Deus. Agora, dizia um certo teólogo que existe uma diferença hoje entre os pregadores da palavra de Deus e o Senhor Jesus. Jesus, diz o certo teólogo, que ele mergulhava fundo e pregava raso. Hoje, os pregadores, eles mergulham raso e querem pregar profundo, porque eles querem chamar a atenção, eles querem ser vistos, eles querem ser estrelas. E aí a gente observa um detalhe. Quando a gente faz as coisas para ser visto, a gente tenta impressionar alguém com um discurso, com os gestos, com uma coisa, com outro, alguns que mudam o tom de voz, faz todo aquele movimento, mas não surte muito efeito, porque não traz edificação, porque ele mergulha muito raso. Pode até estudar teologia, se preparar, mas se nós não buscar as fontes superiores, que vêm através da oração e da leitura da palavra de Deus, jamais a nossa pregação vai surtir efeito. E Jesus, ele mergulhava, ele saía, passava noites inteiras mergulhado na oração, na meditação, para depois pregar. E quando ele vinha pregar a palavra de Deus, o discurso dele geralmente era este: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Outras vezes, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são poucos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que a encontram. Tem gente que entra na porta estreita, mas ele quer enlarguecer o caminho. E a Bíblia está mostrando, a porta é estreita e o caminho é apertado, mas conduz para a vida. Jesus tinha esse linguajar simples, muito claro. Olha, observe que ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como uma galinha agasalha os seus pintainhos debaixo das suas asas.
Quem no mundo não compreende este linguajar? Não sabe o cuidado que uma galinha tem com seus pintos no dia de uma chuva, de uma tempestade? Ela agasalha todos debaixo das suas asas. Então Jesus pregava uma mensagem simples, porém profunda, que o homem da roça entendia, o homem da cidade, mas tem pessoas que caçam um negócio, um texto tão complicado, tão difícil, que daqui a pouco nem ele mesmo sabe mais o que é que ele ia dizer, porque ele quer impressionar, procurar mensagens difíceis. Jesus pregava era assim: se você não nascer de novo, você não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. E observem, segundo o teólogo já de saudosa memória, o pastor Severino Pedro, ele dizia que há uma pequena diferença, que às vezes não é observado por nós, pregadores do Evangelho, entre o reino dos céus e o reino de Deus. E eu achei interessante ele explicando: o reino de Deus, o reino dos céus, era o que João Batista pregava, que Jesus pregava, quando ele dizia: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque está próximo o tempo. Aí ele dizia: porque o reino dos céus, todas as parábolas, quase todas começavam: o reino dos céus, referindo-se ao reino que Jesus ia implantar, ou vai implantar aqui na terra no milênio. O reino dos céus é semelhante ao homem que descobriu um tesouro e vendeu tudo quanto tinha e depois foi comprar aquele tesouro. Então aquilo refere-se ao reino dos céus que vai ser implantado. E o reino de Deus, a Bíblia mostra que é necessário lá em 1 Coríntios 15, de 21 por diante, está escrito que é necessário que ele reine. Porque Jesus recebeu o título de rei, mas ele não reinou. Ele vai vir implantar o reino dos céus aqui na terra e vai reinar por 1000 anos. Vai julgar as nações vivas, e quando todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés, aí ele vai entregar o reino ao Pai. Porque diz: quando se sujeitou, não quer dizer que aquele que entregou a Jesus, que é o Pai, ele sujeitou todas as coisas, mas que ele vai entregar o reino quando ele colocar todos os inimigos. E destes inimigos a Bíblia diz que o último a ser vencido é a morte. Porque quando ele entregar o reino ao Pai, aí não vamos mais passar por a morte. Nós vamos entrar no estado eterno, depois que tudo estiver controlado, o inimigo preso, lançado no abismo junto ao falso profeta, o anticristo, e os seus adeptos, aqueles que não foram encontrados seu nome escrito no livro da vida. Então Jesus vai entregar o domínio ao Pai, e aí ele vai reinar eternamente. Aí será chamado o reino de Deus, aonde nós vamos estar com ele, que segundo a Bíblia, ali será gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus para todo sempre. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento e que cada crente que nos ouviu nesta oportunidade possa abrir o coração e o entendimento para buscar a palavra de Deus, a oração, que não pode andar separados. A Bíblia diz: olha, não separe o homem aquilo que Deus o ajuntou, e a palavra e a oração têm que andar junto.
Também é preciso que nós busquemos a sabedoria, mas através o poder de Deus, mas através da sabedoria para recebermos edificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Que Deus abençoe. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que Deus possa abençoar a cada lar cristão. Vou fazer uma oração por você, agradecendo ao irmão Tomé, Lucas Pereira, diz a paz do Senhor, pastor Leôncio. Gostei desse mergulhar pura verdade. Socorro Belo está assistindo, Deus abençoe também. A irmã Paula Alencar está assistindo, Deus abençoe. A irmã Ana Alzira, Socorro Belo, e assim o irmão Tomé, todos os irmãos que participaram desta humilde palavra, que Deus abençoe e saiba, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé sem as obras é morta, então tem que andar junto fé e obra, tem que andar junto poder e sabedoria, e assim sucessivamente. Deus abençoe a todos de uma forma toda especial e até a próxima oportunidade. Agora curve a sua cabeça aí do outro lado, nós vamos fazer uma oração por você e ficamos combinados assim, eu oro por você e você ora por mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, Pai de nosso Salvador Jesus, nós te damos graças, meu Deus, por a oportunidade e o privilégio que tem nos concedido de estarmos aqui na Tua presença, meu Pai, meditando na Tua palavra aqui no nosso cantinho. Pedimos a Ti que estenda as Tuas mãos para abençoar a todos os irmãos e amigos que estão a nos ouvir aí do outro lado, que o Espírito Santo possa abrir a mente de cada um de nós para estarmos sempre na Tua presença, buscando a Tua graça, buscando o Teu poder, buscando sabedoria e transmitindo a palavra que educa, moraliza e prepara para morar no céu de glória. Pai, atende-nos do céu de glória, abençoa as nossas autoridades, abençoa o nosso município, Piauí, o Brasil e o mundo. Toma conta de nossas vidas, meu Deus, pois é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te pedimos e agradecemos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, e todos dizem amém. Graças a Deus.